Quando a Guerra do Paraguai já estava praticamente decidida, pequenos povoados passaram a viver o pior lado do conflito. Hoje você vai conhecer o Combate de Ibitim, um episódio quase esquecido, onde soldados famintos, civis e feridos, foram empurrados para uma luta sem esperança. Se inscreva no canal, deixe seu like e se prepare para uma história que revela como a guerra terminou longe dos grandes campos de batalha. Em 1869, a Guerra do Paraguai já havia ultrapassado qualquer limite militar. A capital, Assunção, estava ocupada. O exército paraguaio, antes uma força temida, agora estava em ruínas. Mas o conflito continuava. Não por uma questão de estratégia, mas por puro desespero. Era a chamada Campanha da Cordilheira. Um período que transformou o interior do Paraguai em um grande cenário de perseguição. Cada vila, cada trilha e cada parada forçada para descanso se tornava um novo confronto. As grandes batalhas campais, com milhares de homens em formação, haviam ficado para trás. Agora, a guerra era uma caçada implacável, onde a fome, o cansaço e a doença matavam tanto quanto as balas. É nesse contexto sombrio, de um fim que não chegava, que surge o Combate de Ibitim. Ibitim não era uma cidade, era uma pequena localidade rural, um ponto perdido no mapa, cercado por matas densas, um terreno irregular e caminhos estreitos usados por tropeiros e viajantes. Não possuía fortificações, quartéis ou qualquer valor estratégico clássico que justificasse uma grande batalha. Mas, naquela fase da guerra, Ibitim tinha algo crucial. Era um ponto de passagem e descanso para as colunas paraguaias em retirada. Era um lugar onde os destroços de um exército tentavam recuperar o fôlego. Ali se concentravam os poucos soldados remanescentes, civis deslocados que fugiam do avanço inimigo e principalmente feridos que já não conseguiam mais marchar. Essa concentração de pessoas desesperadas, buscando um breve momento de paz, transformou Ibitim em um alvo inevitável para as forças da Tríplice Aliança. De um lado, as forças paraguaias eram uma sombra do que já foram. Eram os restos de unidades desorganizadas, com um comando local improvisado, tentando manter alguma ordem no caos. As tropas eram formadas por jovens recrutas, alguns mal entrados na adolescência, e homens mais velhos, que já deveriam estar longe do campo de batalha. Muitos eram feridos armados, que lutavam mais pela sobrevivência do que por qualquer ordem militar. Ao lado deles, civis, incluindo mulheres e crianças, auxiliavam na defesa como podiam, seja cuidando dos doentes ou tentando criar barreiras. Do outro lado, a Tríplice Aliança, representada principalmente por forças brasileiras, eram tropas veteranas, calejadas pelos anos de conflito, comandadas por oficiais experientes e equipadas, com armamento moderno e farta munição. Sua missão era clara e brutal: neutralizar qualquer foco de resistência que prolongasse ainda mais a guerra. A disparidade de forças era total. O clima em Ibitim, antes do confronto, era de pura desolação. Relatos históricos e memórias locais descrevem um cenário de fome extrema, onde a comida era um luxo. Faltavam medicamentos básicos, e feridas simples se tornavam sentenças de morte. O cansaço era absoluto. Muitos dos soldados paraguaios caminhavam há semanas, descalços, com os uniformes em farrapos. Eles dividiam as poucas armas e a munição escassa que ainda possuíam. A moral estava no chão. A esperança era quase inexistente. No entanto, a ordem do Marechal Lopes, que ainda liderava a resistência, era resistir até o último homem. Em qualquer lugar, lutar e morrer era o dever. E em Ibitim, eles se prepararam para cumprir essa ordem, mesmo sabendo que não havia chance de vitória. Era uma espera resignada pela morte. O combate começou de forma súbita e caótica. As forças da Tríplice Aliança se aproximaram silenciosamente, usando a cobertura da mata para surpreender os paraguaios. Não houve formação clássica de batalha, nem trombetas anunciando o ataque. O primeiro contato ocorreu nas bordas da mata, em trilhas próximas às casas simples do povoado e nos campos abertos que eram usados como área de descanso. Quando os primeiros tiros ecoaram pela paisagem silenciosa, o pânico tomou conta de Ibitim. O que era um refúgio frágil se transformou instantaneamente em um inferno. Soldados e civis corriam em todas as direções,
buscando abrigo onde não havia, enquanto o som da batalha se espalhava rapidamente pelo pequeno vilarejo. Os números exatos são difíceis de precisar, pois os registros da época são conflitantes e incompletos. No entanto, as estimativas nos dão uma ideia clara da dimensão da tragédia. Do lado paraguaio, acredita-se que havia entre 400 e 700 pessoas na região, mas menos de 300 eram combatentes armados. A grande maioria era composta por civis não combatentes, feridos e doentes. Do lado da Tríplice Aliança, as fontes indicam uma força de ataque de 1.800 a 2.500 soldados. Era uma superioridade numérica avassaladora, sem contar a enorme vantagem em armamento, logística e condição física das tropas. Para cada paraguaio armado, havia pelo menos 6 soldados aliados, bem alimentados e bem equipados. A matemática da batalha já estava escrita antes mesmo do primeiro tiro. A luta que se seguiu foi completamente desigual. Os paraguaios tentaram resistir desesperadamente. Eles se entrincheiraram atrás de cercas de madeira, dentro das pequenas casas de barro e na mata fechada, usando o terreno que conheciam a seu favor. Mas a diferença de poder de fogo era brutal. A munição dos defensores acabou rapidamente. A partir daí, a luta se tornou ainda mais primitiva. Alguns lutaram com facões, ferramentas agrícolas ou qualquer arma improvisada que pudessem encontrar. Ibitim se transformou em um combate fragmentado, confuso e terrivelmente violento, com pequenas escaramuças acontecendo em vários pontos ao mesmo tempo. Não era uma batalha, era um massacre. A resistência era um ato de sacrifício o de defesa. É aqui que a história oficial, fria e militar, dá lugar aos relatos orais, as memórias que não aparecem nos documentos. São as histórias não oficiais que revelam a verdadeira face humana da guerra. Moradores antigos da região contavam que, após o combate, os corpos foram enterrados em valas comuns, rasas e sem qualquer identificação, como se a identidade daquelas pessoas não importasse mais. Há relatos de execuções sumárias de prisioneiros após a rendição. Outros falam que os feridos graves, incapazes de continuar a marcha, foram simplesmente abandonados à própria sorte. E contam também que mulheres corajosas ajudaram pequenos grupos de sobreviventes a escapar pela mata, guiando-os por trilhas secretas, longe dos olhos do inimigo. Uma frase, transmitida oralmente de geração em geração na região, resume o sentimento local. Em Ibitim, a guerra não matou apenas soldados, matou famílias inteiras. Nada disso consta nos relatórios oficiais dos exércitos, mas permanece vivo e doloroso na memória do povo paraguaio. Após algumas horas de confronto, a resistência paraguaia foi completamente quebrada. A luta cessou não porque houve uma rendição formal, mas porque não havia mais quem lutasse. Muitos morreram no local do combate. Outros, exaustos e sem esperança, foram capturados. Apenas um pequeno número conseguiu escapar pela densa vegetação, continuando a fuga desesperada para o norte. Ibitim, o povoado, foi deixado para trás. Incendiado, pilhado, abandonado. O silêncio voltou a reinar sobre o local, mas não era um silêncio de paz. Era o silêncio pesado da morte e da destruição. O combate de Ibitim, embora pequeno em escala militar, tem um peso histórico e simbólico enorme. Ele representa a desintegração total da capacidade de resistência paraguaia naquela fase final da guerra. Mostra, de forma brutal, o impacto do conflito sobre a população civil, que foi arrastada para o centro da violência e, acima de tudo, simboliza a perda de qualquer limite humanitário, quando as regras da guerra são abandonadas e a aniquilação se torna o único objetivo. Pouco tempo depois, os poucos sobreviventes de Ibitim e de outros combates semelhantes continuariam sua retirada rumo ao norte, em uma jornada de sofrimento que culminaria no desfecho final da guerra em Cerro Corá com a morte de Solano Lopes. Ibitim não foi uma grande batalha como Tuiuti ou Riachuelo. Não decidiu o rumo da guerra, pois ela já estava decidida, mas foi um retrato fiel e terrível do que foi o fim do conflito. Uma guerra sem estratégia, sem glória, sem heróis e, no fundo, sem vencedores. Apenas sobreviventes carregando as cicatrizes de uma nação destruída. É uma história que nos lembra que o final de uma guerra raramente acontece nos grandes palácios ou nas mesas de negociação.
acontece em lugares pequenos e esquecidos como Ibitim, onde pessoas comuns pagam o preço mais alto. Se essa história te ajudou a compreender melhor a fase final da Guerra do Paraguai, deixe seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal. Aqui, a história é contada como ela foi, dura, humana e real. Nos vemos no próximo episódio.